Começamos o nosso programa de hoje falando sobre o Setembro Amarelo dentro do município. Suicídio é o ato intencional de matar a si mesmos. Os fatores de riscos incluem perturbação mental e psicológicas, como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia ou abuso de drogas, incluindo alcoolismo e abuso de benzodiazepinas. Outros suicídios resultam em atos impulsivos devido ao estresse ou dificuldades econômicas, problemas de relacionamento ou bullying. As pessoas com antecedentes de tentativas de suicídio estão em maior risco de vir a realizar novas tentativas. As medidas de prevenção do suicídio passam pela restrição do acesso a métodos de suicídio, como armas de fogo, armas brancas, drogas ou venenos. Pelo tratamento de perturbações mentais e da toxicodependência, por noticiar de forma correta os casos de suicídio na imprensa e pela melhoria de condições econômicas da população. Embora seja comum a existência de linhas telefônicas de prevenção ao suicídio, não existem dados suficientes que comprovem a sua eficácia. Os métodos de suicídio mais comuns diferem de pais para pais e estão em parte relacionadas com as disponibilidades de meios. Os métodos mais utilizados incluem enforcamento, envenenamento por pesticidas e recursos de armas de fogo. Em 2015, suicidaram-se em todo o mundo 828 mil pessoas. Um ligeiro aumento fez-se aos 712 mil suicídios em 1990. Em 2015, o suicídio foi a 10ª principal causa de morte em todo o mundo. A cada ano, morrem por suicídio 0,5% a 1,4% das pessoas, ou 12 em cada 100 mil pessoas. 3/4 dos suicídios ocorrem nos países de desenvolvimento. As taxas de suicídios são geralmente mais elevadas nos homens do que nas mulheres. Em países de desenvolvimento, suicidam-se 1,5 vezes mais homens do que mulheres, e em países desenvolvidos, suicidam-se 3,5 vezes mais homens do que mulheres. Na generalidade dos países, o suicídio é mais comum entre os maiores de 70 anos. No entanto, em alguns países, o grupo etário de maior risco é aquele com idades compreendidas entre 15 a 30 anos. Estima-se que em todo haja anualmente entre 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio não fatais. As tentativas de suicídio, gestos autodestrutivos não fatais, podem provocar lesões ou incapacidade a longo prazo. No mundo ocidental, as tentativas são mais comuns nos jovens e pessoas de sexo feminino. No Brasil, números relacionados ao suicídio são considerados abaixo em relação aos países da Europa. Discutidos entre pesquisadores se o número seria fidedigno, pois subnotificações de óbitos relacionados a este assunto poderiam estar ocorrendo. Causas nomeadas e identificadas agressoras como distúrbios, dependências, causas metabólicas associadas a fatores estressores, emocionais e mentais que se enlaçam abordando o indivíduo em eventos que se expõem à capacidade física e profissional, podendo direcionar o caminho da fatalidade devido ao pensamento de inutilidade e fracasso. Profissões com alto risco de desenvolver este problema devido à exposição dos fatores estressantes, desigualdades sociais e econômicas configuram entre as mais suscetíveis ao desenvolvimento este mal. O objetivo do estudo foi conhecer as principais causas de tentativas de suicídio no Brasil, e os objetivos específicos foram conhecer as políticas de prevenção de suicídio e tentativas de suicídios idealizadas no Brasil e discutir o papel da família na prevenção do suicídio. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre a temática suicídio realizada em bases Cielo, Lilas, Medline, Serão, estudos do período PESIC, Google Acadêmico, livros atuais, manuais do MS. Os critérios de inclusão serão estudos do período de 2000 a 2017, livros e artigos científicos em língua portuguesa, sites, textos completos, objetivando buscar na literatura o conhecimento sobre este assunto para melhor entendimento sobre as causas que levam uma pessoa a cometer o suicídio
direcionando a metodologia em pesquisas bibliográficas, na intenção de obter resultados esperados em que o conhecimento de seus fatores e autoconhecimento de si mesmo pode vir a ajudar no entendimento de o porquê da automutilação, sendo a única saída para resolver um problema com fatores considerados tão subjetivos. Agora eu vou ler uma carta de despedida de uma suicida. Vejo-me mais uma vez aqui, desesperada, sozinha, com muita vontade de morrer. Desejo suicida na cabeça, mas como sempre me falta a tal de coragem. Queria chegar aqui e escrever, vou me matar e realmente morrer, pois de nada vale uma carta suicida se não houver um suicídio de verdade. Há anos tento me suicidar, mas sempre falta coragem de ir adiante. Já tentei 103 vezes, mas no fundo eu sabia que não morreria. Sabia que os atropelamentos só quebrariam meus ossos, e quebraram. Sabia que as forças se romperiam com o meu peso. Sempre soube que não morreria. A única vez que eu não soube foi quando tomei veneno, pois nunca havia tomado. Foi horrível, o desespero triplicou. Fiquei vendo minha vida passando e eu cada vez mais longe, mais morta. Acho que antes de desmaiar, devo ter pedido perdão a Deus por ter feito isso. Devo ter chorado e implorado pela vida. Deu certo. Fiquei uma semana com fortes dores estomacais, vômitos, desmaio, tonturas, mas não morri. Estou viva. Mesmo sabendo disso, desse milagre, estou com sede de morrer. Preciso morrer. Por que quero morrer? Simplesmente porque fui machucada novamente. Fui usada feito lixo, pisada feito tapete. Mais uma vez vi meu corpo sendo usado como um simples objeto de desejo. Odeio isso, odeio eles. Odeio a mim, odeio meu medo e meu silêncio. Odeio vida? Ser estuprada por quem deveria me proteger é vida? Não, não para mim, pois isso é pior que a morte. Aquela morte que mais uma vez buscarei, pedindo para morrer, sabendo que viverei. Estamos no Setembro Amarelo. É um mês de 1 a 30 de setembro dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Muitas pessoas podem pensar que setembro é apenas um mês e amarelo é simplesmente uma cor. Mas não, quando a gente junta Setembro Amarelo, a gente compreende que é a prevenção ao suicídio, que muitas das vezes está ali acontecendo do seu lado e você não percebe. Às vezes você está convivendo com seus amigos, convivendo com familiares que estão sofrendo dessa doença, que estão com pensamentos suicidas e você não percebe. Só vai perceber depois que a pessoa tira a própria vida e vai dizer, ai, bem que ela andava triste, andava pelos cantos. Então, não adianta. A gente precisa tomar as decisões antes que isso aconteça. E para declarar mais sobre esse acontecimento, a gente convidou aqui a psicóloga Beatriz, do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e ela vai responder um questionamento feito pelos adolescentes do NUCA para compreender melhor essa estimativa toda. É nesse mês que, no dia 10, se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Ao mesmo tempo em que há muita discussão sobre o tema e que são organizadas caminhadas durante esse mês, alguns locais são decorados com a cor amarela. Hoje estamos aqui com a psicóloga, como eu mesmo falei, onde tem como tema Cruz Valoriza a Vida e Projetos Vida Preservadas. A primeira pergunta: você poderia nos explicar como surgiu a campanha Setembro Amarelo e o projeto Vidas Preservadas? Bom dia ouvintes. Aqui é a Ana Beatriz, como a Rafa já falou, né? Eu sou psicóloga e eu vou falar um pouquinho aqui como foi que surgiu essa campanha. Né? A campanha, como a Rafa já falou, surgiu em 2015, né? E é exatamente para conscientizar as pessoas a falarem sobre o assunto, falarem sobre o suicídio. Né? Levando em consideração que 90% dos casos podiam ser evitados, 90% das perdas podiam ser evitadas, e por isso que devemos sim falar sobre o assunto, para que a gente tenha noção dos comportamentos, né,
e a atenção com as pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente, e é por isso que a gente está aqui falando sobre isso, né? E no Ceará, temos o projeto Vidas Preservadas, que é um projeto que foi lançado pelo Ministério Público e que o município aderiu já em 2018. Ele foi lançado pelo Ministério Público em 2018 e foi aderido já em 2018 também. Desde o ano passado, a gente vem fazendo ações junto aos profissionais e ações também na sociedade, né, nas UBSs, nas escolas. E estamos aí, desde o ano passado e agora, com essa comissão que fazem parte, né, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência, né, o CRAS, o CRES, os NASFs, o NASF, as UBSs, o CAPS, estamos todos reunidos para, vamos dizer assim, lutar, né, contra esse grande número de casos, né, lutar a favor da vida, né, valorizar a vida. O que faz pessoas pensarem que não há mais opções a não ser o suicídio? Geralmente, o sentimento que toma conta da pessoa é o medo. Né? O medo de não ser amado, o medo de ser julgado, né? O medo de não corresponder às expectativas da família e da sociedade, que são muitas expectativas, né? Esses sentimentos podem variar e acontecer em todas as faixas etárias, né? E é por isso que temos casos em todas as faixas etárias e precisamos escutar todas as faixas etárias, né? Adolescentes, adultos, jovens, idosos, que não pensamos que pode acontecer, mas sim, eles devem ser escutados. E é importante que a gente esteja aí atento quanto a isso. Então, os casos suicídios é uma temática que está sendo muito trabalhada atualmente. Estima-se que há maior número de jovens do que adultos, eles se suicidam para fugir de seus problemas, na maior parte das vezes por medo, mas muitas vezes a população ela finge que não vê. O suicídio ele está na nossa cara. O problema da população é que ela ignora. Muitas das pessoas que passam por isso, elas se sentem intimidadas, elas não veem como expressar, elas não sabem como falar que estão passando por isso, e elas disfarçam. Tem exemplos de pessoas que fingem ser as pessoas mais felizes do mundo, sendo que em suas casas elas passam por problemas que é quase um tsunami, que nem elas mesmas sabem o que está passando. Muitas das vezes a gente pensa que as pessoas que sofrem suicídio são as que mais apresentam tristeza, abandono, sofrimento, porém, essas podem ser as mais felizes. Então, o que eu tenho para dizer é que não vamos ignorar o suicídio, tá? O suicídio não é só uma campanha. O suicídio ele tira vidas, ele está acabando com a população. E saber que a gente pode ajudar e não ajudou é ainda pior. Que saber que a gente poderia ter ajudado alguém, ter ajudado ela a superar tudo que ela passava, e poder ter levantado ela no momento que ela mais precisava. Isso é crucial. Eu acho que o suicídio, sim, ele deve ser trabalhado não só em setembro, mas como também no ano inteiro. O suicídio ele ocorre diariamente e isso tem que ser trabalhado. E é isso. Uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que era assim: o suicídio não pode ser compreendido como a vontade de morrer, e sim com a vontade de acabar com o problema. Então, já que é isso, o único fator é resolver aquele problema que a pessoa está passando, e existe vários projetos, existe várias soluções para estarem resolvendo, porque a gente não se junta e não faz isso. E é isso que o grupo Vidas Preservadas e todo o acompanhamento está avisando, está buscando resolver todos esses problemas para que a gente tenha um resultado e a gente não se assuste com as taxas, porque são inúmeras e a gente se assusta bastante com os casos que tem. Às vezes, até mesmo dentro do município, no mundo inteiro, é horrível as taxas. E, eu e a Ana Lídia somos da Escola Estadual São Francisco, e lá dentro a gente pode ver que, como se trata de jovens, o assunto é mais aberto, a gente fala sobre isso mesmo, sem intimidação, sem nada. Tem os grupos dos GTs, que também é muito importante para a gente, que a gente aborda essas temáticas, a gente cuida um do outro. Inclusive, dia 10, eu contei com a participação da psicóloga Beatriz. Eu pedi para que ela fosse lá no GT de Meio Ambiente, fazer uma dinâmica, onde a gente conversou bastante. Os meninos chegaram perto de mim e disseram assim: Rafaela, tu é top, porque tu conseguiu
essa psicóloga, ela me ajudou bastante. E eu sei, sim, tenho amigos que sofrem dessa doença, depressão, é horrível. Muitas pessoas falam assim para mim, às vezes eu chego, elas estão tristes. E é simples assim, como os jovens, eles estão sempre se preocupando com os outros, isso é mais interessante. A gente chega, tá tudo bem, a pessoa diz tá, mas a gente sabe que não tá, a gente abraça a pessoa, diz conta comigo, e às vezes só isso ajuda a pessoa. Um abraço e saber que a pessoa tem um apoio, isso é muito importante. Então, quando puder, distribua abraços, fale frases motivacionais, para que aquela pessoa se sinta bem, esteja do seu lado, que não possa estar simplesmente ali convivendo na sociedade, e sim vivendo um meio bom, tranquilo, que eles tenham paciência, que eles tenham tudo para estarem vivendo bem. A gente tem que ser cuidados e também dar cuidados. Agora, exatamente 10 horas e 47 minutos, vamos para a terceira pergunta do questionário. Como podemos identificar o comportamento de jovens ou adolescentes que precisam de ajuda? Como sabemos, adolescentes e jovens, eles são muito suscetíveis às mudanças fisiológicas que já são de praxe dos adolescentes, né? E há muitos fatores que levam ao desencadeamento de doenças psiquiátricas, que pode ser aí um gatilho para pessoas que têm já predisposição genética, que têm pais, tios e avós que já têm essa predisposição para a depressão e para outros tipos de doenças mentais, né? E, em primeiro lugar, a gente tem que contar com o apoio do familiar, né, que está dentro de casa e tem mais, vamos dizer assim, mais acesso, né, a criança, ao adolescente, o jovem, né, e que ela precisa estar de olho, né, essa observação dos pais precisam perceber as mudanças de comportamento dos filhos. Os sinais de crianças e adolescentes emitem quando estão passando por algum problema. Sempre sinais são emitidos, né? Sinais são emitidos sempre. Às vezes a gente não consegue ver. E alguns se sentem muito culpados porque não conseguem ver. Mas serve de lição para que as famílias tenham um pouco mais de atenção, apesar de estarem trabalhando o dia todo, né? Os pais geralmente não têm muito tempo, sofrem ali porque não têm muito tempo, mas é um fator positivo das famílias estarem ali prestando atenção, né? E alguns desses comportamentos assim chaves são o isolamento, a impulsividade, tristeza, que foi o que a Rafa já falou, que observa, né? Que é muito, vamos dizer assim, latente, né? Muito perceptível quando você chega perto de uma pessoa e fala com ela que ela está triste, né? Então, vamos dizer que nem os adolescentes, está na cara, né? Fica na cara que a pessoa está triste, né? E aí tem a insegurança, o desempenho escolar cai também, notas baixas, agressividade, raiva, né? Baixa frequência escolar, tudo isso são sinais, né, de que a família deve estar prestando atenção para alguma predisposição, né, às vezes até alguma violência psicológica, sexual dentro de casa, né, são sinais que devem ser, vamos dizer assim, atentos, né, atentos aos sinais. E em adultos, quais os comportamentos ou sinais de alerta? Então, para contribuir aí na prevenção do suicídio, devemos ser capazes de perceber os sinais de alerta em pessoas também adultas, né? Perceber que uma pessoa, por exemplo, está desinteressada em ações que geralmente são de prazer, né? Atividades que ela gostava e agora ela não gosta mais. Não faz sentido para ela estar indo, eu gostava de futebol, eu gostava de assistir TV, e não faz sentido mais assistir TV ou ir para o futebol, né? É um sinal de alerta. Tanto no adulto quanto no adolescente, né? São sinais de alerta que variam para cada idade, dependendo do que a pessoa gosta. Não tem mais a mesma produtividade, os amigos são afastados, né? Ela se afasta dos amigos, as atividades diárias também são bem, vamos dizer assim, relapsas, né? Deixa de varrer a casa, deixa de tomar banho, deixa de ter até algumas ações de higiene de básicas, né? Básicas da vida. E aí já é um caso bem grave, já é um caso que não tem como não observar. E esses casos a gente tem que procurar ajuda mesmo mais severa, né? E aí depois eu vou falar aqui quais as ajudas que a gente pode estar procurando. O que são ações protetivas ou de riscos para desenvolver esses comportamentos?
Fatores de risco, as meninas já comentaram no início, né? Fatores de risco são predisposições genéticas, doenças mentais, pessoas que sofrem violência, já sofreram violência, são fatores de risco, né? Ou que perderam já alguém, luto também é um fator de risco. E essas pessoas precisam aí de fatores protetivos, que a gente chama. São fatores que protegem, né, o ser, a pessoa, de estar sentindo esse tipo de esse sentimento, essa angústia, né, que pode estar aí diminuindo também os números, né? Coisas simples assim que podem estar diminuindo os números, né? Uma atenção mais específica e tudo. Aumentar o contato com familiares, amigos, né? Seguir o tratamento adequado. Muitas pessoas começam o tratamento no CAPS, né, com medicação, acha que está melhor e aí não toma mais a medicação, né? E também essa pausa na medicação também é uma grande causa também da piora, né? A medicação é uma ajuda, né? Mas como a gente para de uma vez sem o tratamento médico, sem a consulta, causa uma piora significativa, né? Está, vamos dizer assim, incluído em atividades religiosas e espirituais também é um ponto protetivo, né? Atividades prazerosas e também que se afastem, né, de atividades como o uso de álcool, o uso de outras drogas que já são, por si, drogas depreciativas, né? Eu acredito que as meninas, às vezes, têm uns programas aí que falam sobre drogas, se não tem, dá para falar também, do que são as drogas que são depreciativas e como a gente pode lidar com elas. Agora nós vamos para a sexta e última pergunta. Agora ficou a dúvida: como podemos ajudar familiares e amigos? É uma dúvida muito grande, né, na sociedade. Como é que a gente vai ajudar aquelas pessoas? A gente tem medo de ajudar, tem medo de conversar sobre, pode ser que a gente esteja impulsionando, né? É um medo que a sociedade tem, os familiares têm. Mas o primeiro passo é um passo muito simples, que é conversar com a pessoa, né? As meninas já falaram, conversa com o amigo, conversa com o familiar, né? Mas aí tem também outra dica, a gente tem que conversar, porém não julgar. Não dá bronca, não dá sermão, só vai piorar, né? Às vezes um ouvido é melhor do que palavras. Se você sentar perto da pessoa e escutar, né? Escutar é mais positivo do que você estar ensinando e falando coisas para ela, né? Ou estar dando opiniões, como ela poderia ter feito ou como não poderia ter feito, né? Porque ninguém pode medir a dor de ninguém. Ninguém sabe o que o outro está passando. Mesmo que a gente tenha familiares, ou que a gente mesmo tenha depressão, ou que esteja sentindo alguma coisa, a minha dor vai ser diferente da dor da Rafa, vai ser diferente da dor da Letícia, vai ser diferente da dor da Lígia, né? E aí, são dores diferentes, né? Somos pessoas diferentes, mas a conversa já é uma coisa universal, né? Todo mundo pode conversar e ouvir o outro. Antes de finalizar aqui o nosso programa, o senhor Evaldo Vasconcelos, articulador do selo Unicef, quer falar algumas coisas. Bom dia, ouvintes da Rádio 6 de Abril, da live, né? Aqui pelo Facebook, da minha amiga Rafaela, do próprio Evaldo, né? Pois é, gente. Estou vindo da reunião do Condica, que aconteceu agora há pouco, inclusive que vai fazer o programa daqui a pouco, também vai entrar ao vivo, mas estamos também para divulgar a Semana do Bebê. Na semana passada a gente se reuniu com a Comissão Intersetorial do Selo, planejamos os 7 dias da Semana do Bebê, e ela acontecerá na 3ª semana de outubro, conforme preconiza a lei municipal, de 13 a 19 de outubro, certo? Serão 7 dias voltados para o trabalho pela primeira infância. É um dos resultados sistêmicos obrigatórios do selo e teremos várias programações, dentre elas uma capacitação para os profissionais da saúde, da assistência e da educação, para orientá-los sobre como trabalhar melhor com a primeira infância. Teremos também um momento bem especial, que é o passeio de bebês. A gente convida todos os bebês da cidade que possam estar presentes na abertura, na segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui na Praça Matriz, certo? Assim como as atividades que já são corriqueiras nas escolas que têm educação infantil, nas unidades de saúde, entre outras. Ok? Obrigado, Rafaela, pelo convite e até a próxima.
Jogue fora o seu preconceito, pois as doenças da mente, assim como as doenças cardíacas, renais ou endócrinas, são tratáveis. O médico que cuida das doenças mentais é o psiquiatra. A consulta com o psiquiatra é igual às outras. É feita uma entrevista sobre os sintomas e, se o médico achar necessário, ele vai solicitar exames clínicos e indicar o tratamento, que pode ser farmacológico ou psicoterápico. Tudo depende do quadro do paciente. Existem muitas doenças mentais e para cada uma existe o tratamento adequado, seja para depressão, transtornos ansiosos, alimentares, dependência química, dentre outras. Mas é importante ressaltar que há tratamentos eficazes. Se você está incomodado ou incomodada com seus pensamentos, sentimentos ou comportamento, é fundamental que você procure um psiquiatra para buscar informações. Com o tratamento adequado, você pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Doença mental não é uma sentença. Há tratamento eficazes. Você é muito importante. Cuide-se. Gostaria aqui de finalizar, agradecer a todos pela live do Facebook, que está nos acompanhando, compartilhando o nosso vídeo, curtindo e comentando. Agradecer também a live aqui do senhor Evaldo Vasconcelos, a todos que estavam até agora nos assistindo, a todos os ouvintes da FM 6 de Abril, o apoio da Érica Marques, que está sempre aqui nos ajudando em todos os nossos programas. Também a nossa psicóloga aí, Beatriz, que arrasou nas respostas aí. Espero poder sempre contar com você e você também sempre contar com a gente. Agradecer a minhas amigas Letícia Albuquerque e Ana Lídia. E, claro, evidentemente, agradecer a todos do grupo. Muito obrigada, um grande abraço e lembre-se, qualquer coisa, se você precisar, conte com um amigo ou com alguém da sua confiança. Tudo passa.